Daniele, me conta mais sobre o trabalho da Companhia de Teatro Bilíngue, como que funciona. Então, a Companhia Paulista de Teatro Bilíngue já está aí desde 2014. A gente tem um trabalho muito legal com as escolas bilíngues, escolas particulares, escolas de idiomas de São Paulo e até fora de São Paulo. A gente já fez várias apresentações, já atendeu mais de 150 escolas. E a gente trabalha principalmente com três frentes. Uma delas são os espetáculos de teatro em inglês, são espetáculos musicais que tem grande porte, assim, tem vários atores em cena, tem uma cenografia legal, uma cenografia bacana, e a gente faz dentro do teatro ou então dentro das escolas. E a gente também trabalha com os storytellings, que são apresentações de contação de histórias teatrais, né? Então não é só a leitura do livro, a mediação de leitura, mas a contação de história teatral em inglês, que a gente faz dentro das escolas, que pode acontecer em qualquer lugar. Como tem uma estrutura menor, é com um ou dois atores, então pode ser dentro de uma sala de aula, numa quadra, um auditório, onde a escola estiver disponível para quantas crianças quiserem assistir. E aí, nosso terceiro braço são os cursos de formação para professores, principalmente, curso de técnicas de storytelling, como contar histórias, cursos de técnicas teatrais para sala de aula. Então a gente tem vários cursos e o Drama Workshop, que é o workshop de teatro bilíngue, que os alunos também podem fazer. Então a gente tem esses três braços, é mais ou menos isso que a companhia faz. E você acha assim que vocês dão os cursos de teatro também para os alunos, né? Não só para os professores. E aí, você acha que para aquele aluno que quer perder a vergonha, que é um pouco tímido, vocês têm bastante experiência com esse tipo de caso, sim? Na verdade, essa ideia surgiu porque eu sempre dei muita aula de inglês. Desde antes da companhia, eu já dava aula de inglês e eu percebia muito que as pessoas tinham muita dificuldade não só em aprender, mas em colocar pra fora. Porque às vezes a gente estuda pra caramba, estuda um monte, sabe muita coisa da gramática, mas na hora de falar, fica aquela coisa meio que não sai. E às vezes o problema não é da língua, mas são de barreiras nossas que a gente se coloca, a gente se julga muito, a gente tem medo do que o outro vai pensar, a gente tem medo de errar. E aí eu fui tentando colocar o teatro e essa coisa do teatro, do jogo, do improviso, de você poder testar e errar e tudo bem, não tem problema, dentro da sala de aula, para que as pessoas pudessem ficar mais tranquilas e quebrarem essas barreiras mesmo de falar inglês. E acabou dando muito certo, porque quando a gente está fazendo alguma coisa que não é focada no livro, focada agora na hora de estudo, a gente acaba esquecendo que a gente está estudando e aquilo sai muito mais natural. E às vezes as palavras que a gente nem sabia que sabia, ou a estrutura gramatical que a gente nem sabia que sabia, acaba saindo. E quando não sai, quando engasga, é muito mais tranquilo falar assim, sabe aquilo lá que você queria falar, aquela palavra? Você pode falar assim. Sabe aquela expressão? Você pode falar assado. E fica muito mais fácil das pessoas se comunicarem com menos barreiras nesse aprendizado. Então, você acha possível aprender inglês através do teatro? Eu acredito no teatro como uma ferramenta para o ensino, porque acho que a gente aprende de diversas formas, as pessoas aprendem de diversas formas. Eu acho que todas elas em conjunto funcionam muito bem, né? Acho que não é só uma forma, por exemplo, não é só com o livro, não é só com música, e também não é só com o teatro que a gente aprende, mas é um conjunto de coisas, e o teatro é uma ferramenta para a gente aprender mais e praticar e ouvir também numa situação real, né? Porque a gente ouve muita música, ouve filme, mas tem aquela dificuldade do real ali, né? Ai, tô cara a cara com aquela pessoa e como que vai ser, e o teatro exemplifica um pouco isso que é bacana também. Então, assim, complementar aulas de inglês com aulas de teatro em inglês é uma boa ideia, né? Olha, Uma ótima não ideia. é porque eu faço isso, mas eu super recomendo. Inclusive, deixa a aula muito mais dinâmica, né? E as pessoas gostam. É um momento assim de você tá brincando, mas você não tá brincando, você tá aprendendo também através desse lúdico, através, né, dos jogos e das dinâmicas. E você estava comentando que algumas pessoas vão assistir a apresentação e às vezes elas não entendem nada, acham que não entendem nada, e quando vem ver uma apresentação,
da companhia passa a entender, enfim, por causa dos efeitos visuais, enfim. O teatro, ele traz uma coisa que não é só da fala, né, ou da escrita, mas ele traz uma coisa que é corporal. Então, aquilo que às vezes a gente não entende através da palavra, a gente entende através da ação. E o teatro, quando você faz uma ação, você entende que aquilo, você conecta, né? Ah, então ele tá fazendo aquela ação, quer dizer que aquela ação significa aquela palavra ou aquela frase, aquela expressão. Então o teatro possibilita uma gama muito maior assim, de um repertório cultural do que só você ler um livro ou você assistir um filme, porque o teatro é ação. E através da ação a gente consegue entender muito mais coisas e fazer associações. Quando vocês dão curso de teatro para alunos de teatro, né, não para professores no caso, eles chegam a fazer alguma apresentação depois? Assim, na verdade o curso ele tem uma metodologia que a gente segue, tem toda uma metodologia de aula que trabalha muito com o ator-criador, que é você usar o repertório que você tem e criar cenas. Então o curso, ele no final dele, essa criação de cenas se transforma numa apresentação. E às vezes a gente faz uma apresentação aberta para amigos, conhecidos, família, que é muito legal ver esse resultado. A gente fala que é legal esse resultado porque mostra o que aconteceu durante o curso, mas o processo é a coisa mais importante, porque é no processo que as pessoas se desenvolvem e acabam descobrindo coisas que às vezes elas nem sabiam que podiam fazer, nem sabiam que existia dentro delas. Então o processo, ele é muito mais legal, mas tem um resultado também, que é a apresentação. Ah, muito legal. E quando que vocês vão ter... hoje eu acompanhei aqui uma apresentação infantil. Quando que vocês vão ter outras apresentações? Vocês vão fazer teatro para outras idades também ainda esse ano? Enfim. A gente sempre abre 2 datas, uma no primeiro semestre e outra no segundo semestre, com uma maratona de todas as nossas peças, que são 4 musicais em inglês. E a gente sempre apresenta no primeiro semestre e no segundo. E aí a gente vai abrindo algumas datas. Então, provavelmente, a gente vai ter agora no dia 26 de setembro, uma próxima apresentação aqui no Teatro Vira da Lata. E provavelmente a gente vai abrir em outubro, em novembro, uma outra apresentação para vocês verem. Então fiquem olhando lá nas redes sociais, acompanhando o Instagram, que a gente sempre posta as novidades lá. É muito legal. A apresentação de hoje foi muito legal, mas um musical maravilhoso. Ai, obrigada. What really matters is that there is still intelligent life on this planet, but it's not the human beings. It's me! Paper! Yeah! Let's collect everything we can today. Buddy, look! Gente, eu amei a peça, foi impressionante. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho deles. Além da criança ou do adolescente poder aprender com o teatro em inglês, poder fazer exercício do idioma, ainda eles passam uma mensagem para a vida, para a sociedade. Começando essa live para vocês, eu sou a Daniele Andrade, sejam bem-vindos, bem-vindas. Um pouquinho hoje a gente vai falar sobre a adaptação que a gente tem feito da arte, do teatro, da música para o contexto atual, para o ensino de inglês, de idiomas. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, sobre o que a gente tem feito, sobre ideias, possibilidades e tudo mais no ensino de idiomas através das artes. Eu estou aqui esperando entrar a Nathalie, a gente vai falar com ela, vai ter essa conversa com ela. Então... Oi, Nathalie, tudo bem? Deu certo agora, né? Agora deu certo. Deu certo, então. Gente, essa é a Nathalie, ela vai se apresentar um pouquinho, mas essa live foi ideia dela.
Então, eu vou passar a bola aqui para a Nathalie e a gente vai conversando. Eu pedi para eles me contarem aqui, Nathalie, de onde eles são, de onde eles estão falando, porque eles e elas, né, de onde elas são, de onde elas estão falando, porque eu acho que é muito legal assim, a gente conhecer também, nesses tempos online, né, de onde a gente fala, de onde a gente está e onde, né, a gente alcança. Com você, Nathalie. Legal, pessoal, tudo bem? Então, eu sou a Nathalie, eu sou fundadora da Follow Your Dream. E a escola é uma escola de idiomas baseada em conceitos de múltiplas inteligências. E nós temos uma parceria com a Dani, com a companhia de teatro, hoje, né? Então, nós fazemos trabalhos com eles, grupos de teatro, levamos os nossos alunos para ver, porque as peças, né, inclusive porque é muito interessante o trabalho deles, é muito interessante como que o aluno ele assimila melhor com as peças de teatro, né, Dani? Com certeza. Eu estava até pedindo para o pessoal contar um pouquinho e o Gabriel, né, que falou que já levou as crianças ou adolescentes, foram crianças ou adolescentes, ou foram adultos, quem é que foi, não sei, para assistir uma das peças, né, e além das peças, essas outras iniciativas que a gente tem feito e tem descoberto, né, eu acho que é muito válido agora, principalmente para esses tempos que a gente está vivendo, que são tempos muito incertos, né? Então, a gente vai descobrindo essas estratégias, vai descobrindo como que as pessoas podem gostar. Eu gosto de falar uma coisa assim, que nós não fazemos peças, nós não fazemos storytelling, nós não fazemos, né, o entretenimento pelo entretenimento. Sim, fazemos peças, fazemos storytelling, mas o que a gente faz é proporcionar uma experiência emocional positiva com a língua para que as pessoas quebrem barreiras de aprendizado e que gostem mais da língua. Então, a arte, o teatro, a música, ela aproxima a gente das coisas, né? E aproxima também do inglês. Então, isso tem sido muito bacana de poder usar o teatro como ferramenta para o ensino. Quando tudo começou, né, pessoal? Então, assim, a gente ficou todo mundo ficou meio perdido, né? E aí, eu gosto de trabalhar bastante com a parte lúdica, que o pessoal, a equipe que trabalha comigo, a gente gosta muito de trabalhar trabalhar com o lúdico em sala de aula, com exercícios de teatrais ou jogos de entretenimento, enfim. Uhum. Quando tudo começou, a gente ficou meio perdido. Só que aí vocês surgiram com umas ideias dos storytellings, né? Uhum. E, Dani, se você já começou a falar, já chegou a falar para o pessoal, o que vocês têm feito, como tem sido esses storytellings? Eu dei uma palhinha só, dei uma introdução, falei que a gente ia conversar sobre isso. E eu acredito que vocês devem estar acompanhando as nossas postagens, né, e vendo o que a gente tem feito. Então, no começo, né, da quarentena, foi um choque muito grande, né, para a classe artística como um todo, porque todos os nossos trabalhos foram cancelados, todos os eventos ao vivo, tudo que a gente faz ao vivo foi cancelado, né? A gente teve que se recolher e ainda estamos, né? Ainda não podemos fazer nada ao vivo ainda. Então, a classe artística inteira, então imagina teatros fechados, cinemas fechados, a gente não pôde ir para a rua fazer o nosso trabalho. E agora? O que a gente vai fazer? Se esse é o nosso sustento, se essa é a forma que a gente tem, né? De se expressar também, mas também é nosso sustento. E aí, de um outro lado, existiu uma demanda muito grande, né, inclusive das escolas, de poder oferecer para os alunos algo online. Então, muitas escolas tiveram que se adaptar aí, né, de uma hora para outra, né, não teve muito tempo para planejar, né, de o que eu vou fazer para os meus alunos.
E a arte surgiu, o storytelling principalmente, surgiu como uma ferramenta de os professores usarem e ter que usar principalmente para as crianças menores, né? Como que a gente faz um ensino online para uma criança de 3 e 4 anos? O que dá para fazer online, né? Então, muitos questionamentos, né? Para o adulto, para o adolescente, adulto, já é mais fácil, porque a gente já tem uma autonomia de fazer as coisas online, existem muitos cursos e tal, né? Mas mesmo assim, a gente tem uma necessidade de consumir arte. Então, se não fossem os streamings, né? Netflix e companhia, a gente também estaria tendo essa necessidade, como está, né? De sair, de ir num barzinho, de ir visitar um museu, de ir num shopping, ver alguma coisa diferente, né? E ir no teatro e no cinema. Então, a gente tem essa necessidade. Eu aposto que quando eu terminar a quarentena, essa é a minha aposta, né? Eu acho que todo mundo vai querer fazer essas coisas diferentes, porque ficou tão fechado, tão recluso, que assim, eu quero consumir essas outras coisas, né? E o consumo no sentido de ir, né? De ver, de consumir arte. Então, a gente tem visto muito isso. E dentro dessa necessidade, a gente pensou muito, o que a gente vai fazer? E agora? O que a gente consegue fazer de teatro online? Porque o teatro, que é diferente do audiovisual, né, do cinema, o teatro é ao vivo. Ele acontece ali na interação ao vivo do público, da plateia, com os atores em cena. E assim, cada peça é diferente. Tem uma peça igual a outra, porque existe essa interação, essa energia que o público demanda, essa risada ou essa emoção. Então é ao vivo. Como que a gente faz uma coisa ao vivo acontecer? Se não vira audiovisual, né? É uma outra linguagem que já existe. Então, existiu essa questão, assim, como que a gente transforma isso de uma forma que o impacto vai ser, talvez não o mesmo, mas parecido. E aí surgiu a ideia de fazer as lives de storytelling e de performances, né? Então, a gente tem feito algumas lives com contação de história. Algumas não, agora já foram várias. A gente já fez várias lives. Já tô um craque já de lives. Eu tô super craque de lives e o pessoal também, porque cada um faz um, né? E a gente se divide assim. Tô vendo o Gabriel falando aqui. Sou muito fã do teatro bilíngue. Obrigada. Legal. Eu também, sou super fã. Que bacana. E eu acho que isso tem sido muito legal. Inclusive, várias pessoas vieram perguntar e vieram seguir. Então, a gente começou a fazer as lives e liberar conteúdo, né? Liberar conteúdo no YouTube. A gente fez uma exibição de um dos nossos espetáculos, que inclusive foi gravado no teatro. Então, dava para ouvir a risada das pessoas, né? Trazer uma coisa assim mais ao vivo para o que a gente pode fazer de online, né? Então tá sendo uma descoberta, né? E as lives, elas trazem essa coisa do ao vivo. Eu estava ontem pensando sobre isso, assim. Mas o que tem de teatro nessa coisa do online, né? Porque se a gente grava, vira uma série ou um vídeo, né? Vira uma coisa que não é a interação com a plateia. Mas a live traz esse ao vivo, que é legal, essa interação na hora, né? Que é legal. E storytelling é muito bacana por causa disso, assim. Essa coisa de você falar e do público te responder. É claro que a gente ainda está descobrindo, né? Como que esse tempo, porque às vezes demora um pouquinho da resposta, né? É muito diferente de fazer ao vivo de fato, né? A gente consegue ver a cara das pessoas, a reação, se estão gostando, se não estão, se a gente vai para esse caminho ou outro. É muito diferente fazer ao vivo, mas pelo menos a gente tem um gostinho, assim, do tipo, as pessoas estão respondendo. E aí vai norteando, vai, né, nos mostrando aonde ir. A Meline aqui falando, uma descoberta maravilhosa. A gente fez um storytelling na semana passada, acredito, ou retrasada já não sei, eu me perdi nos tempos já, nos dias. Não sei vocês, tá assim também? Eu não sei, nossa, total. Eu tenho que realmente marcar no celular e me deixar bem mais... eu tenho que pensar que dia da semana é, porque a gente perdeu um pouco essa referência, assim. Acho que estando em casa, né, o tempo todo,
Não sei, eu perdi um pouco essa referência. Não, Mas a gente tá fazendo. Exato. Aí aqui, ó. O Gabriel falando, os alunos interagem, é bem bacana. É verdade. Ontem a gente fez live com a Elsa. Quem quiser ver, tá aqui nos stories não, no IGTV também. Foi lindo. A nossa atriz linda Miluviana cantando, foi muito bonita. Bem legal. E Dani, como tem sido a reação dos pais, assim, como tem sido, por exemplo, as escolas estão te procurando, são os pais que estão contratando mais a companhia de teatro bilíngue, e os pais em casa com os filhos, como tem sido a reação deles? Eles têm nos enviado várias fotos e vários vídeos muito fofos que a gente, assim, não consegue ver a reação das crianças, né? Então, por exemplo, essa semana a gente fez uma live que foi o Alan e Doug. O Alan, também o Alan Ribeiro, é um ator incrível, cantor também, é um dos atores nossos da companhia. E ele fez uma live que teve contação de histórias, mas teve também alguns jogos, algumas brincadeiras. Só que é muito diferente você fazer ao vivo, lógico, e fazer, né, na tela. E aí foi muito legal que os pais nos enviaram as fotos das crianças fazendo os jogos, fazendo as atividades. E aí a gente até conversou sobre isso, a gente trocou algumas mensagens e falou assim, nossa, que sensação boa, né? Que bom saber que tá dando certo, que a gente tenha um impacto, de alguma forma, um impacto na vida dessas pessoas, dessas crianças, porque é um retorno, né? É um retorno do que a gente está fazendo, tá dando certo, porque é muito difícil saber qual que é, né, o outro lado, né, se a gente não tem esse acesso. Mas o nosso retorno tem sido as fotos, os vídeos que nos mandam, e isso é muito legal. Então, os storytellings têm sido uma surpresa muito bacana, muito divertida de fazer, principalmente para o público infantil, né? Então, a gente tem feito muito mais para esse público e através das escolas. Então, as escolas nos contratam, a gente faz a apresentação e aí quem assiste são os pais, né? As crianças pelos aplicativos, pelo celular do pai, o computador, né? E aí a gente tem feito isso através das escolas. Mas muitos pais estão tendo acesso à página também para acompanhar, porque a gente tem deixado vários storytellings, várias atividades, a gente tem deixado aqui no Instagram e no YouTube também, né? Então, acho que isso é legal que eles tenham acessado, é uma atividade diferente para eles assistirem. E é interessante porque, assim, eu vejo alguns pais falando que ficam um pouco enlouquecidos, né, dependendo da faixa etária das crianças em casa. E aí tem um entretenimento diferente, porque às vezes aqueles desenhos ou os vídeos que a criançada costumava ver acaba virando rotina e acaba não ficando mais interessante, né? Então eles precisam de alguma coisa diferente, de um estímulo diferente. E eu penso que o teatro, os storytellings, as peças de teatro que vocês estão colocando no YouTube, no Instagram, é algo diferente, é algo novo, é algo que eles não estão acostumados a ver todo dia, ligar lá na plataforma do Netflix, enfim. E é uma coisa assim que é mais pessoal, né? A gente tem descoberto que esses vídeos que a gente faz assim são vídeos mais caseiros, né? Então, de alguma forma parece que é mais pessoal e as crianças têm essa impressão, talvez, de que a gente está falando diretamente para elas. Isso é muito importante, né? Porque nesses tempos de reclusão, a gente precisa do contato, né? E claro, elas estão com os pais e tal, mas nós somos seres sociais, né? A gente precisa do contato dos amigos, das pessoas. Então, ter algo que nos remete à verdade, né? Porque ali é ao vivo, não é mentira, né? Não é gravado, é de verdade, tem um outro impacto, é uma outra coisa. É diferente você participar de uma live ao vivo e de você depois assistir a live ou o webinar, né? Bem diferente. Tô vendo o pessoal aqui entrando. Oi, gente.
Se vocês tiverem perguntas também, é bem-vindo, né, Nathalie? A gente responde perguntas também, podem mandar. Eu acho que os alunos interagem, é isso aí. Muito interessante isso que você falou, que das crianças acharem que está sendo falado diretamente com elas, né? Porque eu lembro que isso é uma coisa que, assim, era um sonho de criança. Eu lembro que quando eu era pequena, eu assistia televisão, assistia Castelo Rá-Tim-Bum, essas coisas, e eu lembro outras crianças que assistiam TV e falavam assim, achavam que podia quebrar a TV para o personagem descer para falar com ela, assim, umas histórias assim que eu já ouvi falar das minhas amigas. E é interessante isso de você falar que traz uma proximidade maior do que um programa normal de TV, né? É ao vivo e as crianças têm questão de ficar falando diretamente com elas porque elas sentem falta disso, né? Uhum. E a questão da fantasia, né, ela é muito presente. Ontem, por exemplo, né, que a gente fez a live com a Elsa, as crianças ficaram enlouquecidas e aí tem um momento da live que ela convida algumas para participar, para conversar, e é muito mágico, né? Tudo é um momento muito mágico. Você, de repente, falar com uma princesa que você acha que tá só lá na TV, né? Eu lembro, quando criança, eu acreditava muito, assim, que as princesas eram de verdade, que os personagens eram de verdade. Eu acreditava, eu lembro disso. E eu lembro uma vez que a minha mãe falou assim, ai, Dani, eu colecionava papel de carta. Não sei se você colecionava. Eu também. E tinha os papéis de carta da Pocahontas. E era uma coisa assim super exclusiva, porque era nova e tal. E aí eu queria muito esse papel de carta. E aí eu lembro da minha mãe me mandando uma cartinha, como se fosse, quer dizer, não foi ela, né? Na verdade, eu recebi uma cartinha da Pocahontas, e na cartinha, eu não lembro o que falava na cartinha, mas eu, assim, fiquei encantada porque a Pocahontas me mandou uma carta. E depois, né, alguns anos depois, eu fui descobrir que, na verdade, aquela carta quem escreveu foi minha mãe. Fiquei super frustrada. Mas, assim, na fantasia da criança, aquilo é verdade, né? E quando é verdade, a gente acredita. E é o que eu falo, né? Quanto mais verdade, mais a gente acredita, mais a gente se interessa, mais a gente se envolve e mais a gente aprende. Então, essa questão do envolvimento, dessa verdade, né? Que é uma fantasia, mas no imaginário infantil, não só infantil, no adulto também, né? Adulto que vai pra Disney, fica encantado, né? Aquilo é realmente de verdade, as princesas são realmente. Mas, assim, existe uma coisa do nosso imaginário que é quanto mais a gente se interessa, mais a gente gosta, mais a gente se envolve e aprende, né? Então, o teatro possibilita isso. Isso é muito legal. E, assim, eu tenho trabalhado, né, muito com famílias nesses dias. Então, às vezes, a família tem um irmão de uma faixa etária, um outro, aí tem a mãe, e aí os três se juntam para ter aula, para poder ter um momento de interatividade. E, enfim, aí a gente acaba fazendo uma aula que sirva para todos, que tenha um pouco de interatividade, de brincadeira e aprendizado. E você me falou isso uma vez, que storytelling, teatro, tudo isso não tem muita idade. Você pode misturar, né, os públicos, né? Você pode colocar pessoas de idade diferente. Eu gosto muito do teatro por isso, porque ele é democrático. O teatro é um ambiente que você pode ser o que você quiser, como você quiser. Inclusive, nas aulas de teatro, isso também vou falar sobre isso. Quando a gente fazia, né, ao vivo, né, a gente podia se encontrar, fazer aulas de teatro. Sempre a primeira aula, uma das primeiras aulas, o que eu gosto muito de falar é que, assim, a gente se costuma julgar muito, a gente se julga muito, né? O nosso julgamento é maior do que todos os outros julgamentos, né? E que o teatro, ele tem um espaço que nos possibilita fazer
outras coisas, descobrir outras coisas, sem esse julgamento. Então, para a gente conseguir fazer teatro, primeiro a gente tem que se livrar desse julgamento nosso e do outro. Porque quando a gente julga, a gente limita a nossa criatividade, né? E a gente limita a criatividade do outro. A gente não consegue sair daquilo, porque a gente tem medo de errar, a gente tem medo do que as pessoas vão pensar se a gente errar, né? Então, a primeira coisa que eu falo é: não tenha medo de ser ridículo. A gente é ridículo às vezes, não tem problema ser ridículo. Da natureza humana. E nesse espaço, você pode ser ridículo, você pode acertar, você pode errar e depois tentar de novo. E o que eu gosto, né, das aulas de teatro em inglês, quando a gente faz, é exatamente isso, que fazendo esse combinado, não existe o medo de falar errado, não existe o medo de o que será que vão pensar de mim, ou pelo menos é menor esse medo. E quando essas barreiras diminuem, a gente consegue, quebrando essas barreiras e trabalhando esse autoconhecimento e também essa, como fala, quando a gente se sente bem com aquilo. Esqueci a palavra agora. É o bem-estar mesmo, de você estar ali naquele lugar e de você gostar daquilo, e tudo bem se você errar, tudo bem se falar alguma coisa errada, porque daqui a pouco a gente vai falar, sabe aquilo que você falou? Em vez de falar assim, usa tal expressão que fica melhor, ou esse tempo verbal que você usou é do presente, como você está falando do passado, você tem que usar tal tempo verbal, e aí você vai construindo esse aprendizado de uma forma mais leve e mais natural, sem esse medo, né, da crítica. Então, eu gosto muito de trabalhar essa outra fase, né, essa outra parte do ser humano, que é esse que vem antes de aprender o idioma, que são todos esses medos, são todas essas barreiras que a gente tem, né? E eu acho que você também, como professor, às vezes deve esbarrar nisso, né? Mas eu não sei, eu não consigo. Mas por que a pessoa não consegue, né? Existem outras coisas, não é porque ela não sabe. Às vezes tem um monte de gente, né, que sabe um monte, sabe gramática, sabe tudo, mas na hora de falar não consegue colocar para fora, na hora de escrever, escreve lindamente, né? Exato. Tem o Gabriel tá falando. Eu não sei se é Gabriel ou Gabriele agora. Gabriel ou Gabriele, não sei. Os alunos mais tímidos se soltam bastante quando usando faz de conta, fantasias, máscaras. É verdade, né? Porque a gente trabalha esse outro lado lúdico da emoção. E sabe uma coisa engraçada da fantasia? É que Freud, que é um psicanalista muito famoso, o primeiro psicanalista, tem gente que não gosta dele, mas eu gosto particularmente. Ele fala assim que a realidade e a fantasia, elas são a mesma coisa para nós, né? Para o ser humano, a gente não faz a diferença entre realidade e fantasia. O nosso cérebro entende tanto a realidade como a fantasia com o mesmo peso. Então, se a gente acredita numa coisa, aquilo se torna realidade, se torna verdade, uma verdade pra gente, né? Então, é muito interessante essa questão da realidade e da fantasia. Claro que na criança isso é muito mais aflorado, né? Depois a gente vai crescendo, a gente vai trabalhando com a nossa fantasia. Mas ainda assim, aquilo que a gente acredita se torna real. Então, a gente precisa cuidar das nossas crenças também, né? Mas isso que você falou é demais, porque assim, é muito interessante, porque se a criança entra no mundo da fantasia e aí automaticamente ela está aprendendo um outro idioma junto, ou mesmo o adulto, ele traz a memória, aquela fantasia que todos tivemos as nossas, né? Enfim, aí você brinca tudo aquilo e de repente você aprende, você assimila melhor, você tem muito prazer, você compartilha aquilo em família, com os filhos. Eu tenho, na época que você estava fazendo teatro em cartaz, eu tive pais que queriam ir com os filhos e eu tive pais que queriam ir sem os filhos também, que falaram assim, meu filho ainda não está na pegada de ficar muito concentrado no teatro, ele não vai parar quieto, então, mas eu vou, porque eu quero relembrar, porque eu lembro, né,
da história de João e Maria. Quando eu era pequeno, eu quero ver em inglês para ver como que é, porque eu tenho a história e quero ver a versão em inglês agora para ver como se eu entendo tudo. Isso é muito legal, porque as pessoas perguntam mesmo, mas eu não sou fluente, meus alunos não são fluentes, eles vão entender? E aí eu falo, olha, assiste, e aí você vai entender. Porque, não é isso que eu falo. Eu falo assim, que o teatro, ele é muito físico. Então, e também com a nossa metodologia, né, desses anos estudando o teatro em inglês e experimentando, a gente conseguiu descobrir algumas coisas que funcionam e como que é o teatro em inglês, que ele é diferente do teatro em português, porque o inglês, o teatro como ferramenta de ensino de inglês, ele precisa ter algumas especificidades. Por exemplo, a gente precisa fazer as coisas mais físicas. Então, quando eu falo and then he drank water. This water is so good. Então eu tenho que mostrar as coisas que eu estou fazendo. Isso se torna muito mais físico. O que no teatro em português a gente não precisa demonstrar aquilo que a gente está falando, porque a gente entende a língua, né? Então a gente não precisa. E aí eu fui caçar, né? Então não precisa fazer os gestos. Mas em inglês a gente precisa usar essas ferramentas visuais para que o aluno faça a associação do movimento com a palavra, né? Então, sem que a gente precise traduzir. Então, tudo que a gente faz é pensando assim, essa frase os alunos não vão entender. Como que a gente vai fazer para que eles entendam que isso significa isso? Então, isso nos traz um outro entendimento do idioma, né? Como que a gente vai fazer para que as pessoas entendam sem a gente precisar ficar legendando tudo. E por ser muito físico, por ser muito visual, as pessoas acabam entendendo a história. E mesmo se não entendem uma palavra ou outra, uma frase ou outra, acabam entendendo o contexto. E essa experiência que eles vão ter no teatro, que é uma experiência emocional positiva, que eu falei, né? Essa experiência emocional positiva vai ajudar com que eles falam, nossa, eu gostei de viver isso. Eu acho, então, que inglês é uma coisa legal. Vou estudar, vou querer saber um pouco mais de inglês. E esse é o nosso intuito, né? Que o teatro ele seja um incentivo, um impulso para que o aprendizado aconteça. Por isso que a gente envia antes um vocabulário, a gente envia, né, as atividades que os professores podem fazer em aula, né? Então é opcional, pode fazer ou não. Mas aí os alunos vão um pouco mais preparados para o que eles vão ouvir lá, né? E depois, com algumas peças, depois que eles assistem, a gente tem um material complementar, que a gente dá ou uma revistinha que tem os personagens, que eles podem ligar, pintar, desenhar. Até os adultos gostam, porque eu adoro as revistinhas da Turma da Mônica, porque tem aquela parte, sabe, de desenhar, de ligar e fazer tudo. Então, é muito legal porque solidifica esse aprendizado, esse input que eles receberam, né? E lógico que o teatro, ele não é só isso de você aprender a língua, né? O teatro, ele trabalha a emoção. Então, você vai assistir uma peça, você vai se emocionar com aquilo. Claro que tem peças que são realmente só para dar risada, enfim, que também é uma forma de emoção. Mas quando você assiste alguma coisa ao vivo, aquilo te toca, né? Aquilo faz você sentir alguma coisa diferente lá dentro. E outras coisas, outras questões surgem com isso. Então você sai refletindo, você pode sair pensando, imagina se acontecesse comigo, o que será que eu faria? Nossa, mas realmente, né? Que situação. Não sei que coisas que podem surgir, que pensamentos podem surgir quando a gente assiste uma peça, né? Ou então somente, nossa, eu tive um tempo super legal, adorei essa experiência e quero de novo. Então, isso o teatro proporciona e é muito legal que vai além da língua, né? E quando vai além da língua, a gente consegue, que nem eu falei, né? Quebrar barreiras e aí ter um aprendizado legal. E então, Dani, o pessoal tá gostando bastante aí. Deixa eu ler, não tô conseguindo ler. Amei isso aí, não sei o que é, mas que bom. Você tá falando. A Irene falou, dou aulas para crianças, sinto que meu vocabulário está ficando enferrujado. Como posso ficar mais atualizada em vocabulário?
Essa é uma pergunta para você, Nathalie. O que você acha? Bom, eu penso assim, para criança, enfim, para quem dá aula para criança, eu penso que essa questão dos storytellings, né, que eles têm disponibilizado no Instagram e no YouTube é muito interessante, porque no próprio storytelling, nas histórias tem bastante vocabulário, tem bastante coisa diferente, então à medida que a gente vai ficando meio enferrujada, a gente vai esquecendo, né? E se a gente não tá todo dia treinando ou lendo histórias diferentes, que nós, professores adultos, às vezes a gente não para ler uma história infantil, a gente só para contar aquela história, para usar aquilo quando a gente vai dar aula para criança. Então é interessante, de repente, compartilhar com eles essas experiências. Ainda mais que você falou que vocês disponibilizam os vocabulários, né? Vocês disponibilizam os vocabulários dos storytellings também, ou é tudo muito natural, tudo muito na hora mesmo? Não, a gente tem também um vocabulário que a gente faz. É porque, assim, quando a gente, né, eu espero que as coisas voltem ao normal logo, mas quando a gente vai para as escolas, antes a gente envia esse vocabulário para a escola, tanto da peça quanto dos storytellings, para dar tempo de trabalhar em sala de aula, né? E aí, quando a gente chega, aí os alunos já alguns até fazem umas atividades antes, a gente sugere algumas atividades, eles fazem antes, ou pode fazer depois também. Mas é uma forma deles já ficarem esperando, sabe, o que vai vir. Isso é muito legal. E é uma forma de trabalhar esse vocabulário. Eu gostei da sua dica, que é a minha dica, né? Eu gostei dessa coisa de storytelling, porque é verdade, quando eu faço, por exemplo, inclusive, gente, eu estou com essa maquiagem, não é natural, não é normal ficar assim em casa, mas é porque eu estava gravando vídeo. A gente gravou uma série de vídeos para Richmond, se quiserem entrar, tá lá no link da bio. E aí eu tive que fazer uma make aqui. Mas é legal os storytellings, porque quando você estuda a história, surge um monte de coisas que você fala, nossa, o que tem a ver comigo? Nada a ver, né? Por exemplo, a história da galinha lá, que tá na fazenda, e tem um monte de objetos da fazenda. Eu não vivo na cidade, né? Então eu vou ter contato com os objetos da fazenda, ou com a realidade da história, né? Então isso é muito legal de descobrindo e entrando em contato, né? Então, a história é muito bacana. E a outra dica também é sempre ler muito e assistir filme com legenda em inglês. Também, exatamente. Para aumento de vocabulário, eu acho que... Porque aí a gente mergulha em universos diferentes, né? São as histórias, né? As histórias diferentes que levam a gente para universos diferentes. E, Dani, me fala uma coisa, assim... para os adultos que estão em casa, de repente, que eles estão agora querendo, tem muita gente que está agora procurando, agora querendo estudar, achando que está com mais tempo, e tem procurado, tem falado, não, agora eu estou com mais tempo, agora eu quero me dedicar, agora eu quero fazer intensivão. Você acha que de repente assistir as peças e os storytelling seria uma ideia legal, até para essa questão de vocabulário e uma questão, e talvez para adquirir uma confiança, porque como você falou, a pessoa assiste e aí ela acha que ela não vai entender, de repente ela assiste a peça ou storytelling, ela entende. Você não acha que de repente a pessoa fica mais confiante, mesmo adulto, isso faz bem para a pessoa? Eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Em tudo que a gente faz, quanto mais treino, melhor a gente fica. E a mesma coisa do inglês, né? Quanto mais a gente tem acesso ao inglês, à língua, de diversas formas, seja com uma peça, seja um vídeo, seja música, quanto mais eu tô ali exercitando essa escuta, essa escrita, melhor eu fico, né? Então, eu acho que é super válido. E 2 iniciativas a gente tem feito. Uma delas é disponibilizar o curso online, que eu dou um curso de técnicas de storytelling,
que se chama Fairy Tales, da análise psicológica à prática do storytelling. Então, ele aborda um pouco do histórico dos contos de fadas, qual é a origem dos contos de fadas. E aí, no segundo módulo, falo das técnicas de como contar as histórias em inglês também. Se você que está assistindo quer saber, clica lá no link da bio também, que está lá o curso. Essa é uma das coisas que a gente tem feito. Tem um código de desconto, hein? Eu vou escrever aqui o código de desconto de 70%, é Fairy 50, não, Fairy 70, que é 70. Fairy de fada, 70 de 70. Vou deixar aqui, se vocês quiserem participar do curso. É um código que eu não disponibilizo para em ninguém, em nenhum lugar. Eu estou disponibilizando nessa live. Então, Fairy 50, põe lá no link da bio, aí vocês vão poder se inscrever. E fora isso, fora esse curso, tem o Storytime Club, que é um clube de assinaturas de histórias. Então, toda semana tem histórias novas, e além das histórias, tem um material de PDF, que pode ser impresso, né, os printables, tem músicas, tem outras atividades e muito mais assim, sobre as histórias, com relação às histórias. Então, também é algo que a gente iniciou agora na quarentena para os pais e para educadores, porque os pais também se beneficiam das contações e tem as atividades, né, que você pode fazer com as crianças. Então, como você faz um bonequinho que dá para contar a história, e é bem legal. E o Storytime Club também está lá no link da bio. E a gente tem feito isso. E uma das coisas que a gente vai testar, inclusive essa semana a gente vai ter uma live para falar sobre isso também, é a oficina de teatro bilíngue online, que aí também são para adultos. Esse é para adultos, adolescentes, mais velhos e adultos. Uhum. E como que vai ser? Olha lá, o pessoal já está falando oba, e como que vai ser essa oficina para adultos, Dani? Fala mais. Então, eu estou conversando com o Renan, que é o professor, né? Ele é um dos professores. Quem dá essa oficina ao vivo mesmo sou eu e ele. Então, dependendo da turma, a gente pega uma turma ou outra. E a gente tem conversado muito sobre como pode acontecer o teatro online. Porque tem gente que está fazendo curso de teatro, tá dando curso de teatro online, está fazendo aula de dança, né? Fazendo um monte de coisa. Só que quando a gente fala de aula de teatro em inglês, para pessoas que não são fluentes ainda, mas que o intuito é desenvolver essa fluência, a gente tem que ter outros cuidados, né? E a gente está estudando quais são essas possibilidades da gente fazer teatro bilíngue online. O que a gente precisa? Quais são as questões? Precisa de espaço? A maior questão nossa é do contato, né? Porque o teatro, ele necessita desse contato para a gente poder fazer coisas juntos, o improviso, né? Muita discussão em grupos separados. Então, a gente está estudando essa possibilidade e a gente vai fazer um grupo experimental para realmente ver o que funciona do teatro online. E o que vai ser legal é justamente isso, que vai ser ao vivo, que é a experiência que é diferente de você assistir um EAD, né? Você está lá sozinho, você assistindo, é mais uma questão talvez conceitual, né? E você realmente fazer uma oficina que você tem contato com outras pessoas, que você interage, que você brinca ali com o improviso. Então, essa semana a gente vai fazer uma live para conversar sobre essas possibilidades, vai ser aberta, a gente decidiu fazer uma conversa aberta, justamente para ter esse feedback também das pessoas, e a gente vai começar essa oficina de teatro online, bilíngue online. Então, vocês também estão convidados, vai ser uma oficina experimental. O pessoal já está falando EBA, que é algo assim que muita gente não sabe nem que existe ainda, e agora eu acho que tendo online, Dani, vai ser legal para as pessoas saibam, para que as pessoas saibam que existe, que dá para fazer, e talvez as pessoas que são mais tímidas, até por elas estarem em casa, vai ser uma oportunidade, né? De participar, de repente de perder um pouco essa timidez. Com certeza, aliás, tem muitos professores falando assim, como que eu faço para gravar minhas videoaulas, que eu tenho muita vergonha. E agora não tem como ter vergonha,
né? Porque não tem outro jeito, tem que gravar mesmo. E aí eu falo, né? O teatro, ele possibilita muito desenvolver essas habilidades, né? De você falar em público, de você ter essa autoconfiança para poder falar, porque também não adianta você falar e falar baixo, falar para dentro, falar assim como se não soubesse, né? Porque toda essa questão da postura corporal, ela também demonstra o que você é, né? Nós somos o que vemos, né? A gente olha para uma pessoa, a gente já julga nos primeiros 2 segundos, né? Então, como que a gente pode mostrar autoconfiança, né? Isso é muito importante para o educador, né? Tanto online quanto ao vivo, mas agora não tem para onde fugir, né? Agora tem que fazer as videoaulas, é fazer o quê, né? E eu acho até assim, para os adultos de outras áreas, enfim, que trabalham em diversas áreas, que tem que fazer apresentações no mundo corporativo ou no dia a dia, enfim, vai ser legal, seria um exercício legal para poder falar em público mais adiante, para poder se preparar para isso, né? Com certeza. Inclusive, eu fui no final do ano passado numa empresa bem grande, e eu falei diretamente com o CEO da empresa, né? E na verdade, eu fui falar sobre projetos culturais com lei de incentivo, né? Eu não falei da companhia, mas aí surgiu o assunto e eu comentei. E ele falou: nossa, isso seria muito legal para os meus funcionários, porque eles são uma multinacional, né? E eles têm muita vergonha de falar com o pessoal dos Estados Unidos, e quando eles vão falar, eles não conseguem e tal, e eu acho que o teatro seria uma possibilidade. E aí a gente começou a conversar sobre fazer um grupo de teatro para a empresa, para eles se soltarem nessa questão da comunicação, porque eles estudam a vida inteira, e acho que essa é uma questão do adulto também, que fala: eu não aprendo inglês, não consigo aprender inglês, estudei a vida inteira e não sei falar inglês. Talvez não seja a língua em si, talvez sejam essas outras barreiras que a pessoa não consegue quebrar, né? Então, o que será que está por trás do não conseguir, né? Será que é realmente a língua é muito difícil, eu não entendo, né? Ou será que são outras coisas? E no teatro dá para descobrir um pouco disso. Claro que, né, chegou a questão do Covid e tudo mais, a gente não conseguiu abrir o grupo, mas existe uma possibilidade muito grande, assim, para pessoas de empresas se beneficiarem com isso, né? Para fazer reuniões, para fazer videoconferência, agora mais que nunca, né? Fazer videoconferência e falar em outra língua, em frente à câmera, para alguém que é nativo, é uma pressão muito grande, né? Se você está aprendendo, se você não tem confiança. E o teatro, ele possibilita, que nem eu falei, você testar, você errar num ambiente seguro, porque tudo bem, ninguém está te cobrando de nada lá, né? Então é um lugar para você testar, para você errar, para você acertar. Então isso é muito legal do teatro. Tem muita gente que faz, tem muitos alunos que fazem videoconferência que às vezes ficam desesperados, falando: ai, hoje eu vou ter que falar, e agora? É algo assim mesmo, né? Nesse sentido que vai aumentar cada vez mais a demanda, né? É verdade. Eu tô torcendo muito para que dê certo o curso de teatro online, muito mesmo, porque eu acho que as pessoas precisam muito disso. Mais do que tudo, eu acho que elas precisam adquirir autoconfiança através da prática, de tudo isso que você falou, porque o que eu mais, não sei, talvez os outros professores que estão aqui participando da live, mas o que eu mais vejo é isso, às vezes é o medo, é a falta de confiança, é a vergonha, é o que eu mais vejo, muito mais do que a dificuldade com o idioma e com o vocabulário e gramática em si. Por isso que eu falo que o professor é um pouco psicólogo também, né? A gente acaba sendo um pouco psicólogo, eu vi os problemas, que lá em casa, sabe o que é, né? Então, a gente precisa também entender essa outra parte. Por que as pessoas não conseguem aprender, né? Isso é bem importante. E só como para compartilhar uma experiência pessoal, eu sempre, desde nova, eu sempre gostei de jazz, e eu nunca tinha oportunidade. Quando eu era pequena, eu era super perdida, não conseguia. Minha mãe me matriculava e eu não conseguia acompanhar, saía. E aí, esses dias, eu acabei me matriculando num curso de aula de dança online.
E aí tá tudo bem, porque eu tô na minha casa, tá bom, eles estão me vendo na câmera, mas é diferente. O pessoal que estiver rindo do jeito que eu tô dançando, tá indo lá na casa deles. Não no mesmo ambiente. Então tá sendo muito divertido isso. Então acredito que vai ser uma oportunidade bem legal, até para quem quer resgatar uma vontade antiga de fazer alguma coisa. É verdade. E também para os professores, porque o professor ele precisa ser múltiplo também, né? De como ele pode desenvolver outras habilidades. E essa coisa da aula de dança é muito legal, né? Isso tá rolando muito. Mas o que eu vejo é que, na verdade, a gente se olha, né? A gente fica se olhando. Os outros, cada um no seu quadrado, literalmente, né? Agora a gente tá cada um no seu quadrado. Mas a gente fica se olhando para ver se a gente tá fazendo certo, se não tá, né? Então, essa coisa do julgamento, ela é muito forte. Na verdade, uma coisa é bem triste, mas ninguém tá nem aí pra você. Essa é a verdade. Ninguém tá nem aí pra você, tá todo mundo se vendo. Então, é bem legal essa coisa das aulas online. Por isso que acho que é válido essa tentativa da gente ver o que funciona na aula de teatro em inglês online, que é diferente de qualquer aula de teatro normal em português, porque a gente tem essa fluência no português, então tudo é entendível, a gente fala, a gente consegue se comunicar, né? Muito legal. Fora o conforto, né? Agora o pessoal vai estar no conforto da sua casa. Não tem mais não tem a desculpa do trânsito, enfim, né? Tem a... Sim, e também se não for de São Paulo, se for de outra cidade ou outro estado, sei lá, também pode participar mesmo não sendo de São Paulo, né? Que essa também era uma questão, né? Mas eu não consigo ir, é longe, mas o horário, tá. Então também facilita essa questão. Eu posso estar em qualquer lugar e eu consigo acessar, porque é virtual, né? E Dani, quando que vai ser a discussão sobre o curso de teatro online? Perdão, você pode repetir para mim? A gente ainda não tem data, mas essa semana a gente vai divulgar o calendário, a agenda da semana, e daí na agenda da semana vai estar o dia e o horário certinho. Então logo mais a gente vai divulgar essa agenda e aí você vai saber qual que é a data e horário. Ainda não sei dizer, mas é uma semana. Legal. Vocês ainda não têm ideia de qual ferramenta, de como que vai ser isso? Esses detalhes vocês vão discutir depois, mais pra frente, é isso? A ferramenta que a gente pretende usar é o Zoom, que é uma ferramenta que a maioria do pessoal está usando, né, para poder interagir, e essa é uma ferramenta que dá para você falar com outros, ou então o Hangouts, que também é parecido. Mas essa é a nossa ideia, que tem essa ferramenta que a gente consiga se ver, se olhar e as pessoas se falarem, né? Esse é o intuito. Legal. Acho que vai ser maravilhoso. E só para confirmar com você, assim, para o pessoal que entrou agora, onde que a gente pode ter acesso aos storytellings e aos vídeos das peças de teatro? Você já falou, mas eu estou pedindo para você repetir para o pessoal que entrou agora. Lá no nosso canal do YouTube, vocês podem ver Teatro Bilíngue lá no YouTube. Digita Teatro Bilíngue, vocês vão encontrar alguns dos storytellings, algumas performances estão lá. Aqui no Instagram também a gente tem várias coisas no IGTV, então dá para ver. E no link da bio você pode ter acesso também aos links que vão levar para os storytellings e para os vídeos. Essa semana a gente vai exibir uma peça também, então fiquem ligados na agenda, daí vocês vão ver horário, data e tudo mais. Vai ser bem legal. Legal. Essa semana vocês vão exibir uma peça? A gente vai exibir uma peça que se chama Coração de Herói. É uma peça em português e libras, e ela é uma peça muito especial, porque além da história ser especial, mas é porque ela tem libras, os atores fazem libras no palco junto com a fala em português, e é um musical. Então, é um musical para ouvintes e surdos. Então, é inclusivo justamente porque os dois públicos podem
assistir no mesmo tempo. E a gente vai exibir na outra semana também uma peça em inglês. E essa eu vou deixar de curiosidade para vocês saberem qual é, porque ela vai ser muito legal, mas vai ser na outra semana. Esse trabalho com Libras é maravilhoso, né? Eu acho que é algo assim que as pessoas precisam conhecer e saber que tem. E, enfim, agora tendo a oportunidade vocês tendo a oportunidade de passar isso online, eu acho que vai ser maravilhoso. E vai ser muito especial também, porque é um projeto único, assim, não tem muitos projetos de teatro com Libras, né? Tem muita coisa de audiovisual e tudo mais, mas de teatro mesmo são poucos. Então, vai ser um presente aí que a gente vai ter, vai poder assistir e compartilhar com as pessoas, né? E com as comunidades surdas e tudo mais. Maravilhoso. E acho que todos nós, né, a gente vai aguardar ansioso aí pela nova peça em inglês também. Nós também. A gente teve que parar, né, os ensaios. A gente fez 2 ensaios, porque a gente faz uma peça por ano, né? A gente ensaia sempre e aí a gente começou o ensaio e aí logo já teve que parar e sabe lá quando que a gente vai conseguir voltar, né? Porque, bom, pelas perspectivas, o que as pessoas têm dito sobre a nossa área de teatro, de artes, de eventos, é que a gente vai voltar depois de setembro, né? As coisas vão começar a voltar, mas acontecer depois de setembro. E aí acabou o ano, né? No final das contas, setembro, outubro, novembro, acabou o ano. Então eu não sei como que vai ser, de fato, essa questão das peças, mas também estamos super ansiosos. Vamos ver. É legal. Eu também não vejo a hora de que tudo volte ao normal para que a gente possa novamente ver vocês no palco. É verdade, acho que tá todo mundo meio assim, né? Ah, meu Deus, tudo vai ser. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando as oportunidades online, né? Exato, por isso que a gente vai se reinventando, vai trazendo a arte ainda assim online, mesmo que seja uma experiência muito diferente do ao vivo, é o que a gente não consegue viver sem arte, né? Então a gente vai se reinventando, vai descobrindo outras maneiras e essas descobertas foram muito interessantes, assim, de dar certo e de estar acontecendo, né? Então estou bastante positiva e contente aí com esse retorno também das escolas, de aceitarem esse novo, né? De aceitarem essa possibilidade de fazer coisas online, teatro online. Teve uma escola que me perguntou, mas você não pode encenar a peça ao vivo, online? Eu falei, a gente não consegue nem se encontrar, né? A gente não pode nem se encontrar. E eu tenho uma questão de cenário. Como que eu vou colocar o cenário todo da peça? É uma coisa que a gente precisa do espaço, né? Então, não consigo fazer isso agora, mas consigo fazer outras coisas. E aí a gente vai descobrindo, né, possibilidades, o que a gente pode fazer. Muito legal. Tá todo mundo tendo que se reinventar. E mais do que tudo, vocês são uma inspiração para as pessoas, para todo mundo. Vários profissionais tiveram que se reinventar e vocês estão na área da arte, que é uma das áreas que foram mais prejudicadas e estão conseguindo se reinventar. Então, eu acho que isso é um exemplo maravilhoso para as pessoas. Mas nem todo mundo, né? Na verdade, esse nicho que nós temos do teatro em inglês, a gente está conseguindo fazer isso porque realmente existe uma credibilidade, né? E as escolas confiam no nosso trabalho e conhecem, mas existem muitos outros artistas que realmente estão sem trabalho. Alguns conseguiram, né, o auxílio do governo, outros não, mas estão assim sem trabalho, sem fazer nada. Então, é uma questão, assim, né, que a gente fica pensando como sociedade, né, como os setores são importantes, tanto como o comércio, né, que fechou, estão tendo que se reinventar também, os shoppings vão tendo que se reinventar, então é uma questão para se pensar. Eu vi um post que falava assim, será que eu estou dentro de um livro de Saramago ou não? Porque a Saramago tem vários livros interessantes, né? E tem um, inclusive, que chama Intermitências da Morte, não sei se você já ouviu falar,
Mas é um livro que fala assim, e se a morte deixasse de acontecer? O que aconteceria se as pessoas não morressem mais? E daí vão acontecendo vários caos sociais. E é muito interessante de pensar nessa questão, assim, quando uma coisa sai dos eixos, né? A gente está acostumado com um certo ritmo, com as coisas funcionando, e de repente uma coisa faz com que a gente saia desse eixo. O que causa em tantas áreas sociais? É bem interessante pensar sobre isso. É uma filosofia aí da vida. É um momento que traz várias reflexões, mas eu acho que, acima de tudo, como o pessoal tem falado muito da solidariedade, né? Enfim, o pessoal está se abrindo muito para o lado solidário, isso é muito legal, né? E tem isso também, né? Muitas instituições, muitos grupos, não só das artes, né? Mas que nem você falou dessa parte de instituições de criança, de família, de mulheres, eles estão sobrevivendo das vaquinhas, né? Das doações que têm acontecido, né? Então essa coisa desses movimentos sociais, de ver também a solidariedade das pessoas é muito importante, porque é o que a gente pode contar, né? Uns com os outros, é o que a gente tem, nós temos uns aos outros, né? Nesse momento. Mais do que nunca. Então, Dani, você quer deixar mais alguma mensagem para o pessoal sobre os storytellings? É isso, pessoal. Que a gente tem 20 segundos restantes que essa live vai cair, mas eu queria deixar um beijo em agradecimento para você e continue seguindo aqui. Eu também quero agradecer e dizer para vocês, pessoal, mais uma vez, eu sou super fã da companhia de teatro. 30 segundos, Nathalie! Beijão.